Olá, vamos lá esperar um minutinho. Fixar. Olá, pessoal. Vocês estão me ouvindo? Tá tudo ok? Se estiverem me ouvindo, acene aí, por gentileza. Boa noite. Vocês estão me ouvindo bem? Já tem gente entrando. Se vocês se estiver tudo ok com o som, só me avisem, por favor. Dê um joinha. Muito bem, obrigada. Tá tudo ok com o som. Vamos só esperar uns minutinhos. A nossa convidada pedir aqui a autorização. Ok. Boa noite para quem tá entrando. Nós estamos esperando só um minutinho a nossa convidada e já começamos, ok. Muito bem. Boa noite. Pessoal entrando, boa noite. Olá. Muito bom, pessoal. Aqui, Priscila, vamos lá. Priscila já entrou. Deixa eu convidá-la. Muito bem. Vamos lá. Aguardando só a Priscila aceitar a solicitação. Boa noite a todos. Deu certo? Olá. Oi, Priscila. Boa noite. Boa noite. Tudo Tudo bem? bem? Tudo bem. Deixa eu arrumar aqui. Ok. Tudo certinho? Deu tudo certo. É isso mesmo, né? Então tá bom, tudo certo. O som tá ok, tô te ouvindo, tranquilo. Você tá me ouvindo? Tô te escutando perfeitamente. Eu vou só tirar aqui para conseguir ler as perguntas. Tá certo. Tudo certo? Tudo certo. Tá, então vamos lá, Priscila. Eu vou desativar os comentários agora, só para não atrapalhar, tá, na nossa conversa, mas a gente já informou e eu vou reforçar aqui para o pessoal. Quem tiver perguntas, pode enviar por inbox, que eu vou repassando aqui, eu vou fazendo a interlocução com você, vou te repassando as perguntas e aí a gente vai conduzindo, certo? Ótimo. Ótimo. Então tá bom, tô desativando aqui. Então, vamos lá para o nosso bate-papo. Priscila, eu queria começar te agradecendo, tá, por aceitar nosso convite. Vou me apresentar para aqueles que estão aqui nos acompanhando e não me conhecem, também vou te apresentar agora.
Eu sou Giovana Tarazzi, advogada que componho a equipe aqui da Laurenti, Sociedade de Advogados. A Priscila, para quem não a conhece, é psicóloga, SEM, com atuação em clínica psicanalítica e vincular, certo? A Priscila foi muito gentil em aceitar nosso convite, porque a Laurenti, por meio do Núcleo de Responsabilidade Social, ao longo do mês de setembro, vem desenvolvendo algumas ações em apoio, né, ao Setembro Amarelo, por achar essa temática muito importante, e acredito que ninguém melhor que a Priscila, que tem aí não só um profundo conhecimento da literatura, mas também de clínica a respeito desse assunto. Então eu te agradeço, viu, Priscila? E eu também já quero deixar você no espaço para que você desenvolva aí o seu tema, tá? E aí, ao longo né, da live, eu vou te interrompendo caso surjam algumas perguntas. Combinado. Tá certo? Boa noite a todos. Gostaria de agradecer a Giovana e a Laurenti, né, pelo convite, e também a todo mundo que está assistindo, que conseguiu deixar um espacinho, né, para que pudesse ouvir a live e pudesse falar sobre esse assunto tão importante, né? Uma boa iniciativa é sempre bom ser evidenciada, né? Então, queria parabenizar vocês por essa iniciativa. É muito importante ter um espaço para que se possa falar não só sobre esse tema, que é muito importante, mas também sobre a saúde mental, né? Sempre bom falar sobre saúde mental. Sempre bom falar sobre o que a gente não vê, mas que está ali e que nos compõe quase por inteiros, né? No dia 10 de setembro é comemorado o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio, e nesse mês específico foi lançada em 2014, né, a campanha de prevenção ao suicídio pela Sociedade de Psiquiatria e pelo CRM, né, Conselho de Medicina. De acordo com a OMS, temos em torno de 800 mil mortes anuais por suicídio, a maioria entre jovens entre 15 e 24 anos. É a segunda maior causa de mortes entre jovens. E o Brasil, infelizmente, ocupa o 8º lugar dentro desse ranking. É preocupante e quase não é dito, e deve ser comunicado esse tipo de dado para que a gente possa se alertar, né, sobre o que de fato ocorre, né? O Conselho Federal de Psicologia, ele tem um papel muito importante nessa prevenção ao suicídio, tendo em vista que hoje é considerado um problema de cunho particular, né, individual. Ele ainda não é colocado enquanto um problema de saúde pública. Então, não temos tratativas adequadas para se lidar com a doença. Perfeito. Quando falamos de suicídio, falamos sobre a cada número de suicídios, a cada pessoa que comete suicídio, aumenta outros números de tentativas. Então, é algo que se mobiliza, é algo que se movimenta e que está aí, está perto da gente o tempo todo, né? Priscila, aproveitando o ensejo, a mim me parece que além do desconhecimento, porque é um tema que pouco se fala, né? Me parece que também tem uma questão de estigma e de preconceito. Isso de fato acontece? Sim, acontece. É um dos principais fatores para que não se possa falar, né? Então, preconceitos e tabus do tipo, se eu falo sobre suicídio, acaba acontecendo né? Não posso dizer sobre suicídio porque quem está ali querendo cometer vai cometer. E não é bem assim, né? Eu deixei aqui umas partes mais para frente para até colocar mitos e verdades sobre o que a gente acaba acreditando ser uma verdade e não é. Mas que eles nos atrapalham a tentar ajudar quem está tão próximo, quem está precisando de um auxílio, quem está passando por uma dificuldade, mas não consegue dizer sobre. Perfeito. Então, é isso mesmo. Existe um tabu muito grande, existe um estigma muito grande e impede que muitas pessoas sejam ajudadas. Perfeito. Ô, Priscila, uma questão que você menciona sobre o Setembro Amarelo, que eu acho que as pessoas, muitas têm dúvida, né? Você explicou da origem, e aí eu fui também buscar um pouquinho entender
Como que começou essa ação, né? Como você mesmo mencionou, a Associação Brasileira de Psiquiatria, junto com o Conselho Federal de Medicina e também o Centro de Valorização à Vida, que iniciaram essas ações aqui no Brasil em 2015, salvo engano, me corrija se eu estiver errada. 2014. 2014. Mas isso se iniciou lá nos Estados Unidos por meio de um acontecimento. Eu estou relatando isso porque me intrigou muito buscar a origem do porquê setembro, do porquê amarelo. E aí eu já queria te emendar uma pergunta relacionada a se existe um estereótipo atribuído às pessoas que sofrem com depressão, se isso é real ou é um mito, porque me parece que a origem foi ocasionada pelo suicídio de um jovem de 17 anos, Mike M., salvo engano, o nome dele. E quando fui buscar histórias sobre esse jovem, ele era um jovem muito tranquilo e as pessoas mencionavam que era alguém muito colaborativo ali no contexto social e que era um tanto imperceptível essa ação. Então, para a família mesmo, isso foi algo muito difícil de entender e por isso que eles deram esse start, né? E que gerou a questão do amarelo. E aí eu vou me adiantar se eu estiver errada em alguma informação, mas eu achei muito curioso. O amarelo é porque ele tinha um carro que ele gostava muito, um Mustang, salvo engano, amarelo, que ele pintou de amarelo. E então a família resolveu ter essa ação por conta justamente de não observar esses sintomas e não observar aquilo que ele passava. Então foi uma grande surpresa. E aí então eu volto à minha pergunta, se existe estereótipo ou se isso é um mito. Existe. Existe não só para quem tenta ou para quem de fato comete suicídio, mas como que é o sofrer hoje na nossa sociedade, né? Então, para você ter uma ideia, não é tratado enquanto saúde pública. Ainda nos Estados Unidos tem algumas ações muito diferentes das que acontecem no Brasil. Então, a maioria dos colégios, por exemplo, tem alguém que fica responsável por conversar com os alunos, fazer esse intermédio entre o corpo docente e os alunos. E aqui a gente não vê muito essa dinâmica, né? Fica meio caracterizado por medo, por autoridade. Então, você já percebe que existe uma barreira entre conversar, entre passar o que eu quero, entre ser entendido, né? Somos um país que é muito religioso e temos alguns mitos de cunho religiosos também que acabam dificultando, né? O falar desse sentimento, dessa dor muito grande. Certo. Então, eu acredito que exista sim, porque falar da dor e ser escutado com dor é muito difícil. Então, tanto para quem sofre, tanto para quem está para outro lado, e quanto quem não consegue ajudar, né? E tenta ajudar com o que aprende. Perfeito. Ô Priscila, e uma outra questão que me surge assim, sobre eventuais indicativos, né, das pessoas que estão ao nosso redor. O que a gente pode ter como indicativo de pessoas que cogitam, de repente, essa ação, ou que até mesmo estão ali numa questão de depressão, porque é uma dúvida que eu tenho, essa questão, se a depressão, de fato, as pessoas que sofrem dessa doença, se todas conseguem demonstrar, né? Ou se para algumas é um tanto quanto silencioso e a gente nem percebe. Como funciona? Assim, existem tipos de depressões? Existem. Mas trazendo mais para o suicídio, para que a gente possa não abranger tanto o assunto, eu trouxe até alguns fatores de risco, né? Que a gente pode colocar até assim. Como que se reconhece alguém que está no risco? Como se reconhece alguém que está passando por uma dificuldade? E quais são essas dificuldades, né? Então, são inúmeras, Giovana. É a depressão, mas também é um problema socioeconômico, né? É uma sensação de inutilidade, é uma doença que leva a pessoa a ser aposentada. Então, são inúmeras. Então, por exemplo, eu coloquei aqui transtornos psiquiátricos, né? Em particular, a depressão, transtornos de personalidade, como borderline, transtornos de ansiedade, esquizofrenia, transtornos de bipolaridade, abuso de álcool e drogas. Todas essas comorbidades, elas potencializam riscos de uma ideação suicida. Então, depressão
é mais falada? Porque é um risco que está ali inerente a um cometer o suicídio, que é o que te deixa ali com uma visão de menos soluções, né? Conseguindo ver a única saída, desistir da própria vida, né? Mas tem Sim. outras. Temos uma mudança de contextos familiares, como um divórcio, uma separação, uma perda familiar muito importante, né? Sim. Temos a taxa de suicídio também afetam pessoas com vulnerabilidades sociais. Então, indígenas, imigrantes, refugiados, a população LGBTQI+, que sofrem discriminação, que não se veem aceitas, tanto no ambiente social quanto no ambiente familiar, né? Perfeito. Perda de status socioeconômicos, dificuldades financeiras, que é algo que a gente está vivenciando na pele, né? Sim. Um fator também muito importante é o fator sociodemográfico, que ele atinge homens, principalmente de 18 a 35 anos, ou acima dos 70, com situação financeira extrema. Ou eles são muito pobres, ou eles são muito ricos, e que estão passando ou por um desemprego, ou que estão entrando numa aposentadoria e que são sozinhos. Então, são separados, divorciados, e ali ficam sem uma finalidade de vida, né? Então, tem esse fator também é importante. E tem um outro que também acaba sendo um número muito elevado, que são de doenças clínicas, condições clínicas por doenças orgânicas, né? Que levam à incapacidade. E que, por isso, elas acabam levando a uma aposentadoria por invalidez. E esse se sentir inválido é muito pesado. É muito triste ter que lidar com essa situação, né? E são doenças Interessante. como lesões desfigurantes, epilepsia, AIDS, trauma medular, enfim. E eles podem Sim. apresentar uma ideação suicida. De longe, o maior risco é quem sofre de transtorno mental e dentro dele tem a depressão, e quem já cometeu algum tipo de, já fez uma tentativa de suicídio. Seja leve, pode ter desistido, mas quem já tentou, pode tentar novamente. Então, como que ele conseguir dizer sobre essa tentativa? Como é o familiar ou os amigos que estão próximos compreender que aquilo é algo importante, deve ser olhado, deve ser visto, deve ser tratado, né? Certo. Tem alguns sinais, como você acabou falando sobre a depressão, que é muito importante, que estão dentro de um humor mais deprimido, que é uma irritabilidade, um comportamento retraído, mudanças de humor, dificuldade de se relacionar com amigos e família, mudanças muito repentinas. Então, se alguém que era muito social e fica mais introvertido, do nada, assim, sem nenhuma situação aparente. Então, é muito importante, vem muito de um humor mais deprimido. A depressão em si, quando ela já é colocada e diagnosticada, e a apatia, uma falta de vontade de lidar com as coisas, de tentar resolver, só querer ficar dormindo, ou não conseguir fazer nada. Mudanças de hábitos muito extremos, mudanças de hábitos alimentares, mudanças de hábitos de sono, são importantes serem analisados. Esses são traços que quem a gente está convivendo, você mesmo colocou o jovem, né? O jovem americano que não dava indícios nenhum, mas a gente não sabe, né? Temos nosso filho dentro de casa, eu não sei quando ele está mais quieto dentro do quarto. Eu não sei quando ele não vê os amigos, ou quando ele sempre tinha um hábito e ele perde esse hábito. Pode não ser uma depressão, mas pode ser. Como que eu lido com um comportamento diferente, com atitudes diferentes? Pode haver um Perfeito. sofrimento ali, Até né? porque nós tendenciamos a acreditar que isso vai vir por meio de uma atitude mais agressiva, né? Principalmente quando nós falamos na questão de adolescente, de jovem, e não, e como você disse, não necessariamente, às vezes é o inverso, né? Então, esse ponto é importante para se observar, né? Das atitudes, enfim, das pessoas que convivem ao nosso redor, porque eu acredito que o papel, o interessante é que a gente
gente observe essas pessoas que estão à nossa Uhum. volta, né? Então, não só na nossa casa, mas no nosso trabalho, né? No nosso ambiente profissional, a gente poder estar de olho nessas pessoas, cuidar, né? Porque eu acredito que o que vale da vida, de fato, são os nossos afetos, né? Então, eu acho que a Exatamente. importância é esse cuidado com o outro que está aí ao nosso redor. Uhum. Exatamente. Como que é o observar, né? O perceber Exato. pequenos detalhes, porque percebe, o que eu vou trazendo é muito sutil. É difícil você lidar com, entender a irritabilidade se você olha uma vez só. Você tem que entender o que está acontecendo. Peraí, a pessoa nunca foi assim. O que está acontecendo? Essa situação nunca a deixou irritada. Por que de repente? O que está acontecendo? São sinais sutis, né? Também tem, eu coloquei alguns outros sinais que são mais agressivos, que vem já de uma agressividade muito grande, o não querer estar com o outro e o verbalizar essa agressividade, se distanciar totalmente, e verbalizando que não quero mais estar perto, quando você nota que alguém está forçando você não ficar ali. Perdas de entes queridos e perdas de coisas importantes. Então, perda de um emprego, perda de um relacionamento, um divórcio, né? Um distanciamento dos filhos, já é algo mais Certo. visível, né? Algumas pessoas tomando iniciativas pessoais muito repentinas, como, por exemplo, fazer uma carta de despedida, se despedir de pessoas repentinamente, fazer testamentos, também é algo que se possa olhar. Sentir-se sozinho e dizer que se sente sozinho, se sentir desvalorizado, dizer que não tem valor nenhum, que não precisa estar ali, né? Perfeito. Não só a solidão, mas eu queria colocar também as menções à solidão, como não quero estar aqui, não quero falar sobre isso, não quero ter ninguém por perto, quero ficar sozinho para sempre. São frases importantes de se ouvir e tentar captar o que não diz respeito àquela pessoa que está ali, né? O que está acontecendo de tão Certo. diferente? E também tem nesses casos, a gente acaba lidando muito com uma visão de túnel. O que é uma visão de túnel? É onde eu não consigo ver soluções ao meu redor. Eu só vejo uma única solução, que a solução é não existir mais, dar fim à vida. É viver uma Certo. dor muito grande. E essa dor muito grande só tem uma solução, porque eu não consigo lidar com ela. E aí, o mais sutil é não conseguir resolver coisas e problemas corriqueiros. Tem coisinhas Uhum. assim, levar alguém para tal lugar, ou resolver tal coisa da casa, pagar uma conta de luz, vem muito de um sentimento depressivo, uma falta de vontade de resolver as coisas, um não ter norte para achar soluções, né? E sentir essa dor muito terrível, seja Perfeito. emocional e seja física também, porque dores dão a sensação de impotência, dão a sensação de que eu não tenho controle por mim, por mim. E isso é uma dificuldade muito grande. Sim. Priscila, aproveitando o Uhum. ensejo, relacionado a esses indicativos que você foi mencionando, me veio uma questão: como abordar essa pessoa quando a gente percebe esses detalhes, né? Essas nuances de que a pessoa está demonstrando algo ali que não está bem, que ela não era daquela forma, enfim, não consegue executar. Vamos trazer isso até para o ambiente de trabalho, não consegue executar, de repente, atividades que fazia normalmente, tá deprimida ou tá mais agressiva. Como abordar alguém que você observa que está sofrendo, né, dessa doença? O importante é sempre deixar com que ela fale, né? Tem algumas perguntas que são importantes, como: oi, você tá bem? Como você está? E deixar com que ele conduza. Trocar o tudo bem, porque o tudo bem, você não espera outra resposta, Uhum. né? É difícil lidar com um não. Então, o trocar como você está, o que você tem feito ultimamente, como que está dentro da sua casa, como que está dentro do seu trabalho. Perguntas abertas, sem colocar muitos porquês, sem colocar soluções,
para algum tipo de questionamento, para algum tipo de questão que ele acaba trazendo. Então, olha, não, meu trabalho está muito difícil, estou com problemas com fulano, com ciclano. E aí a gente, intuitivamente, por uma questão de seres humanos mesmos, né? Tentamos resolver as coisas. Porque é nosso tentar resolver, é nosso tentar ajudar o outro resolvendo algo. Mas nessa situação, eu não sei se é o problema em si. Eu não sei se é o fulano do trabalho que é o problema, ou se é dentro da minha casa somente. Mas como que eu tô tentando, eu tô enxergando as coisas que estão acontecendo. Eu não tô conseguindo ter uma visão ampla de tudo. Minha visão tá enfraquecida, tá direcionada, e tá direcionada para dor. Porque quando sentimos dor, é até física, né? A gente não consegue pensar em outra coisa. Já trabalhou com dor de cabeça? Você tá ali tentando se concentrar, mas a dor de cabeça tá aqui. É difícil você esquecer dela para que Exato. você se concentre em outra coisa. Então, maneiras de abordar são essas, maneiras menos invasivas, perguntas mais abertas, lidar sempre com alguém com empatia, sabendo como que você também gostaria de ser olhado, como você também gostaria de ser ouvido, né? Com respeito, com compaixão e com disponibilidade, Giovana. Porque se você Perfeito. se coloca para escutar o outro, então escute, né? Se Perfeito. disponibilize para aquilo. Não coloca não tente resolver ou não tente ajudar sem um tempo para que isso possa ocorrer. Porque o outro está com um tempo muito diferente do seu. E é difícil a gente ter que Exato. encarar isso. Então é isso, é empatia, é disponibilidade, é conexão, é Certo. conseguir estabelecer algo, né? E abranger perguntas sem julgamento, sem tentar resolver problemas. E quando der, direcionar para um atendimento. Porque Perfeito. outra coisa muito importante é a gente tentar lidar com a nossa impotência frente a um problema. Porque a gente vai lá colocar inúmeras soluções, vamos lá tentar dizer que ele poderia ter feito diferente ou poderia ser diferente, mas a gente está lidando nada mais é com a nossa incapacidade de resolver as coisas. Porque é uma Exato. dor e é um sofrimento que não é nosso, então a gente não conhece. Então, Exato. como. E muitas vezes a minha percepção de mundo é muito diferente da sua, né? Então, Exatamente. é complicado, de repente, você aconselhar, né? Eu acho que é muito mais uma escuta apurada do que para você ter, de fato, essa assertividade nesse apoio, nessa comunicação. Porque Uhum. o aconselhar é você colocando ali a sua percepção de mundo na realidade da outra pessoa, né? E Exatamente. muitas vezes ela é, como você muito bem disse, ela está em outro contexto, em outro momento. Eu queria aproveitar para a gente falar um pouquinho. Você começou na sua fala falando sobre alguns índices, depois você também mencionou sobre algumas possíveis causas, né? Então você falou sobre a Uhum. questão financeira, sobre a questão, de repente, de perder um emprego. Fazendo um recorte para esse momento tão difícil que a gente está vivendo, né? Dessa crise sanitária global, essa pandemia que está aí assolando e dificultando a vida de muitas pessoas. Como é que está essa situação em termos de índice e o que a pandemia está, de fato, acarretando nesse aspecto do suicídio ou até mesmo da depressão, né, que é algo que pode ser gerador aí Uhum. de uma ação como essa. Bom, a Covid-19 veio quando já havia um alerta sobre o alto índice de suicídio entre jovens. Então, já havia um alerta muito grande, mundial, sobre esse aumento de suicídios. E quando veio a pandemia, a gente teve que lidar sobre outra pandemia, que é a pandemia dos transtornos mentais, que são o Perfeito. estresse, que é a depressão, que é a solidão, né? Tem um artigo que eu li recentemente da Lancet que fala sobre uma correlação entre a pandemia, doenças mentais como depressão e suicídio e o abuso de álcool. E nele ele coloca que conforme a doença vai se lastrando, problemas como suicídio, como a saúde mental e a própria saúde física, eles vão é, prejudicando principalmente os países que têm mais vulnerabilidade, né? Então, tem recortes e dados que mostram que
os números de suicídio são muito maiores em países de baixa renda. Então, é algo mais preocupante ainda, porque são países que não conseguem lidar com a pandemia enquanto algo emergencial, né? Nesse estudo, ele coloca que 13,5 milhões de pessoas poderiam ser salvas se houvesse tratativas de saúde pública e saúde mental nos atendimentos de primeira emergência. Então, um exemplo básico. Chega alguém que tenta se suicidar com corte, né? O profissional da saúde, ele costura esse corte. Mas não se pergunta sobre o que foi. Não se pergunta o que aconteceu. Não se tem alguém ali para ouvir, não se tem alguém ali para indicar. Então, se cortou uma vez, ele vai voltar para casa e vai tentar de novo. Porque ele pode ter sido socorrido e tudo bem. Então, hoje foi assim, e amanhã vai tentar de outro jeito. Então, é difícil você ter que lidar com problemas que não são físicos. Então, enquanto não é lidado enquanto uma saúde pública, ele vai ser tratado enquanto problemas físicos. Então, esse número, para mim, foi exorbitante. Então, 13,5 milhões de pessoas é muita gente. E pessoas que estão ali, que podiam ser salvas, que podiam ser escutadas, que podiam recorrer a algum outro serviço e não tem. Com a pandemia, imagina, os hospitais ficaram abarrotados de outras doenças. Então, acaba que esse serviço emergencial, que já era precário, ficou ainda mais raro, né? Então, já temos ali um primeiro índice. Tem um segundo estudo e um segundo dado que ele traz o número de depressões que se elevaram mediante a pandemia. Então, por exemplo, eles fizeram um levantamento na China e um levantamento nos Estados Unidos. O levantamento na China apontou que 13% da população teve uma depressão leve devido à pandemia, devido ao Covid-19. Então, um país que conseguiu controlar ali a doença teve esse índice elevado. 12% foram moderados, né? E 4% foram casos graves, que são casos que levam de fato a um suicídio. Nos Estados Unidos tem um canal de emergência, que é um canal que eles usam para emergências médicas. E nesse canal teve um aumento de 1000% de chamadas que eram para problemas emocionais. Então, é muito mais profundo do que a gente pode imaginar. No Brasil ainda eu não consegui nenhum dado desse tipo, mas a gente consegue sentir na pele o que está acontecendo, né? Um distanciamento das pessoas que a gente gosta, um ter que ficar em casa, um ter que lidar com uma rotina que a gente não estava acostumado. Então, assim, somos mulheres. Eu tenho filho, você tem filhos? Tenho filhos. Imagina a gente está lidando com inúmeras obrigações, né? Sim. Com o estresse advindo de muitos lados e com responsabilidades que temos que a gente não vai abrir mão, né? E que estão ali. Então, é uma rotina que a gente não estava acostumado. E são obrigações que elas não param por ali. Então, você advogada, muitos advogados, né, não pararam de trabalhar, porque o trabalho ficou online. O meu trabalho ficou online. Outros trabalhos também ficaram. E aí vem o que acrescenta disso tudo, né? Que é eu não poder ter um amigo para conversar, um colega ali que está do seu lado, onde você podia falar sobre um caso, onde você podia discutir alguma coisa, uma ida simplesmente a um fórum ou a um cliente que hoje é por telefone ou por internet, aonde os ambientes se tornaram um só. Então, como que eu lido tudo dentro de casa, né? São situações estressantes que nos levam a um colapso mental. Então, a gente tem que ficar lidando com limites, com a gente mesmo o tempo todo, fora tudo que a gente está passando, né? E acumulando perdas, né, nesse momento, porque é perda financeira, é a perda do convívio, né? São inúmeras questões, assim, que você tem que administrar ao mesmo tempo, né? E que nem todos conseguem, né? Exatamente. Perfeito. Priscila, outra questão... Perdas é importantíssimo. Tem um outro dado interessante quando a gente fala também sobre perdas, que é quando você correlaciona isso com, por exemplo, as notícias que se ouvem. Então, o viver com o número de mortes,
viver com a falta de leitos, viver com informações tóxicas o tempo todo. Então, como é esse filtrar as informações, como é esse lidar com tudo isso. É interessante que no começo da pandemia, a gente foi estudar sobre as outras pandemias, né? De que como que era tratado, como que as pessoas ficavam, viviam dentro de tudo isso, né? E não se tem dados psicológicos, não se tem dados sobre doenças mentais, mas tem dados sobre economias, tem dados sobre como que se expandiram, como que as empresas cresceram, como que as coisas voltaram ao normal, sobre o tratamento da doença. E hoje, o que a gente mais tem é excesso de informação. Então, antigamente não se tinha as informações prontas, né? Se demorava para saber como que estava, se tinha acabado, se não tinha. E hoje a gente tem excesso de tudo. Então, esse excesso de informações, esse excesso de conteúdos, que a gente também é obrigado a filtrar o tempo todo, isso vai prejudicando, vai causando estresse, vai causando sentimentos conflituosos dentro de nós mesmos, sentimentos que a gente não consegue lidar. E, no fim de tudo, esgota, cansa. E o que sobra, né? Então, percebe? São desdobramentos que levam a algo sério. Perfeito. Eu achei interessante a questão que você colocou do atendimento, de repente, nessas unidades de saúde, e aí me veio um questionamento. Autolesão provocada pode ser considerada uma tentativa de suicídio? Só se for dito. Certo. Então, a pessoa precisa, de fato, exteriorizar. Do contrário, eu não posso levar isso como um indicativo. Então, de repente, observar que a pessoa se machucou, né? Isso não pode ser um indicativo. Ou pode ser um indicativo, mas não necessariamente uma tentativa. Pode ser um indicativo, mas eu não tenho como estabelecer que é uma tentativa, né? Então, assim, tem cortes que eles caracterizam uma tentativa. Mas eu não posso dizer que é uma tentativa, a não ser que seja dito. Agora, mediante um atendimento emergencial primário, que é o que recebemos em pronto atendimento, ou BDS, enfim, já tem algo descritivo do que possa ser um suicídio. Mas como dentro de uma correria de hospital, como dentro de informações, de treinamento, isso é estabelecido de fato. Então, a cartilha sobre suicídio? A cartilha sobre suicídio precisou haver, então foi um empenho muito grande de muitas organizações para que isso acontecesse. Só que se há de fato, não sei, tenho dúvidas de que efetivamente, porque ainda não é tratado enquanto algo muito importante. Então, é lidado como um problema pessoal. Então, como eu mesmo te coloquei, aparentemente mas é individual, porque eu preciso ouvir do outro. Então, como é ter política pública que fala para mim, olha, se ele chegar com corte assim, tem que ser direcionado para tal lugar. Não existe ainda. Existe o conversar, existe o direcionar, o fazer a opção para que o outro possa ir, mas não tem nada que estabeleça um tipo de protocolo para que isso aconteça. Perfeito. Uma questão que eu, como leiga, tenho, assim, fico pensando e não consigo responder. Depressão. Depressão tem cura? Tem cura. Certo. E tem graus. Certo. Priscila, e quando, como que a gente pode deixar aqui especificado e orientado para quem está nos assistindo, quando buscar ajuda? Olha, quando você souber que você não pode ser ajudado sozinho. Quando as coisas estiverem de uma maneira onde eu não consigo lidar sozinho e aonde eu acredito que o outro não consiga me ajudar também, né? É estabelecer o meu limite e estabelecer o limite de quem eu estou procurando também. Porque é difícil a gente lidar com situações que não temos controle. Então, você cita a depressão. Depressão é um exemplo muito bom para se falar sobre situações que não se tem controle. Começa com eu não reconhecer que eu sou assim. Começa eu saber que eu já fui de outro jeito.
né? Então, assim, eu me olho dessa maneira como estou hoje e não reconheço, porque eu não sou assim. Então, olha, eu era mais ativa, eu fazia as minhas coisas, eu tinha mais proatividade, mas hoje eu não tenho. Olha, tá bom, é só um problema, é só o trabalho, é só isso, é só aquilo. Então, eu vou pontuando o externo tão fortemente e não consigo olhar para mim. Então, quando estabelecer o limite de que, ó, não consigo resolver sozinha. Nesse meu portfólio de problemas que eu consegui resolver sozinha, esse eu não encontro. Então, eu preciso de uma ajuda. Só que tem pessoas, Giovana, que não conseguem lidar com essa impotência, não conseguem lidar com o falar sobre a dor. Então, até para se expressar com o outro é difícil. É complicado falar que, ó, eu tô passando por um momento difícil. Não tá legal, porque eu tenho julgamentos. Eu tenho alguém que não sei se vai conseguir me escutar, né? Perfeito. Então, é você conseguir entender de que, ó, existe um limite. E eu tô vendo que aqui eu não tenho como resolver, como lidar. Então, talvez seja na hora de eu procurar alguém, né? Perfeito. Tem uma última coisinha que eu queria trazer, que eu até deixei anotado aqui, é uma coisa interessante, né? A gente fez um portfólio de o que não fazer também, né? Que Que talvez seja legal. interessantíssimo. Alguém te procura, não tá bem, não tá conseguindo se expressar, você tá percebendo que tem algo a mais. Então, a irritabilidade, essa apatia, a perdas, né? Às vezes perdeu alguém muito importante, não tá conseguindo lidar com certas datas. E aí a gente sempre fala alguma coisa, né? Expressões de incompreensão, tipo, eu não entendo por que você está assim? Você tem tudo na vida, tem família, tem filhos, tem emprego, então não tem como entender, né? Você mesmo citou. O meu parâmetro, o meu modo de ver a vida é muito diferente do outro. A maneira como eu encaro as coisas é muito diferente do outro, né? Não chore, seja forte, eu te entendo perfeitamente. Não entendemos perfeitamente ninguém, porque a gente não passa pela mesma situação que o outro. A gente pode estar disposto a querer entender, mas não entendemos perfeitamente. Quando eu digo isso, eu quero dizer que o problema do outro é pouco, é leve, porque se eu entendo e estou bem, por que ele entende e está mal? Né? Exato. Evitar interpretações. Então, olha, você está mal por conta disso. Resolve de tal forma. Também é algo que menospreza a dor dele. Porque se ele está pensando em tirar a vida, não é pouca dor que ele está sentindo, é muita. E para mim não precisa ser, mas para ele é. Então, como que eu compreendo de que o que o outro tem é diferente do meu, né? Falta de Deus, falta de fé, você vai para o inferno, né? Coisas mais religiosas nesse contexto, né? Que por mais que Perfeito. acreditamos e temos a religião mais enraizada, o outro talvez, por mais que tenha, aquilo pode ser mais prejudicial ainda. Então, assim, tem tantas pessoas que não gostam de mim, ainda Deus não gosta. Então, assim, é muito mais grave, né? Se torna, em vez de eu ajudar, eu acabo levando ele para uma reflexão ruim, uma reflexão que não vai levar ele a uma solução, né? Ou pare de falar Perfeito. besteiras, né? Que também vem de um sentido de menosprezar. Muito interessante essa abordagem, assim, não só do que fazer, mas talvez principalmente do que não fazer, né, Priscila? Uhum. Até para que a gente entenda o nosso papel enquanto cidadão, porque eu acredito que quando a gente fala de afetos, a gente não fala somente dos nossos parentes próximos, né? A gente fala desse convívio como um todo. Então, é o nosso papel, é o papel das organizações, né? Da sociedade como um todo, né? Porque é uma temática muito séria e que deve ser de fato enfrentada. Eu vou abrir aqui, Priscila, os comentários, porque de repente tem alguma que ativar novamente, que as pessoas também queiram perguntar. E eu vou dar uma olhadinha aqui se chegou alguma pergunta, porque a Legal. gente mencionou que faria por inbox. Interessante, ó. Eu tenho uma pergunta aqui, Priscila, que é o seguinte: toda pessoa que comete suicídio, ela tem necessariamente transtorno mental? Não. Como eu coloquei, a maior parte ainda por pesquisas advém de um transtorno mental, né?
que abrange inclusive a depressão. Mas tem outras situações, como os problemas sociodemográficos, questões de discriminação, né? Questões socioeconômicas, perdas importantes, contextos familiares conturbados, né? Onde eu não consigo lidar com o ambiente familiar, eu não consigo estar dentro de casa, né? Então, tem inúmeros outros motivos, não só transtornos Perfeito. mentais. Perfeito. Ah, essa aqui também muito interessante. O que você recomendaria para quem tem pensamentos suicidas? Quem tem pensamentos suicidas, procurar Isso. ajuda. Eu não vou falar os nomes até para a gente evitar, de repente, aí, tá? Procurar ajuda, certo? Procurar ajuda. Tá bem. Ouvir, se dispor a ser escutado, né? Entender de que vai existir alguém que vai escutá-lo sem julgamento, sem nenhuma crítica, e que vai estar disposto a ajudá-lo. Se não for alguém que ele possa ter no seu convívio, que seja um profissional, que até é adequado, porque é difícil alguém que está no nosso convívio lidar com a dor desse suicídio. Ô, Giovana, o suicídio ele não afeta só quem está sofrendo, mas toda a família, todo mundo que está em volta. Então, você colocou o caso do jovem, imagina, é uma dor terrível. É você não conseguir compreender o que você fez, o que você errou, o que poderia ter sido feito. Então, talvez as pessoas que estão ali ao nosso redor não consigam compreender que tem algo seu no outro que está prejudicando. Porque não é por maldade, não é porque eu quero prejudicar, mas ele não consegue lidar com aquilo que eu faço, com aquilo que eu aprovo ou desaprovo, porque eu tenho os meus motivos, Exato. mas ele não consegue compreender. Então, como que é um profissional ouvir ele abertamente, sem nenhum conhecimento prévio, né? Escutar só o que ele tem para dizer, seja o que for. Exato. Deixa eu ver só se temos mais alguma questão, até para a gente não se estender demais e eu conseguir deixar a live salva. Interessante. É possível se livrar de pensamentos suicidas? A gente falou se é possível prevenir. É possível falar sobre. Eu não sei se é possível se livrar, né? Eu não tenho como dar essa certeza. Mas eu sei que falar sobre dissemina muitas coisas que podem ter ali. Então, quais são as minhas dúvidas? Aonde que está depositada a minha confiança? Minha confiança depositada em mim está depositada no outro? No que eu estou acreditando? Será que isso que eu estou acreditando é meu? É desse jeito? Então, eu não sei se tem como eu eliminar um pensamento, mas quando eu falo sobre ele, eu consigo olhar ele de outra maneira. Então, talvez ele perca o sentido. Certo. E eu acho que eu confundi com essa outra que é o que eu devo fazer quando uma pessoa diz ou ameaça que quer cometer suicídio. Acredito que também é na linha do que você disse relacionado. Eu acho interessante até porque as pessoas se preocupam, né, de como agir. Eu acho que essa é a maior preocupação, né? Quando a gente se depara ali de repente com uma pessoa muito que não está bem, que está com essa depressão, isso é muito triste, né? Porque a gente não fica sem saber como agir. Eu acho que uma questão que você abordou muito bacana é até sobre esse material que você elaborou e depois se puder disponibilizar também, eu posso disponibilizar aqui na Laurentes, mas é justamente essa questão do que não fazer, né? E aí a gente tentar com o nosso papel, de repente, respeitar o espaço também do outro, né? Porque a gente tende a minimizar a dor das pessoas, né? A gente entende como dor aquilo que de fato a gente consegue visualizar.
né? Mas é importante entender que a depressão é uma doença invisível muitas vezes, né? Então também saber se comportar, acredito eu, de forma a não fazer, a não dizer também aquilo que possa agravar ou piorar, né, essa situação. Exatamente. E é o que eu tinha colocado, né? Se for escutar, né? Porque ela tá falando, olha, eu quero cometer o suicídio, eu não quero mais estar Uhum. aqui, quero desaparecer, quero morrer. Se disponibilizar para escutar. E escutar. Porque é difícil você abrir mão, né? Do que você já viveu, é difícil você olhar para o sofrimento do outro sem você conseguir julgar, mas talvez só de você conseguir escutá-lo e ele entender de que ele, olha, peraí, tem pessoas que podem me escutar. Uhum. Mesmo que você não possa fazer nada, você vai orientar que ele procure uma ajuda, né? Um profissional adequado. Mas só dele saber que não é só o profissional que vai escutar ele, mas que tem outras pessoas que estão ali disponíveis para aquilo. Então, ter a empatia, ter respeito pela dor do outro, que é muito importante, e tentar o máximo que conseguir estabelecer essa conexão, né? Deixar com que ele fale, deixar com que ele expresse. Porque se ele está te dizendo, olha, vou cometer um suicídio, ele já está chegando no limite dele. Então, peraí, calma. O que está acontecendo? Como que você está se Perfeito. sentindo? Né? Uhum. E aí, no fim de tudo, já que ele ouviu que você está disponível para escutar, ele já vai entender que tem outras pessoas que também possam estar. Então, aí você pode incentivá-lo a procurar um profissional, sabe? Tem muitos profissionais que são adequados a atender, tem lugares que atendem gratuito, tem plantões psicológicos. Então, assim, sempre tem uma alternativa para a vida. Mas como que a gente consegue, né, passar isso para o outro sem que a gente contamine, como os não fazer, né, com o que a gente tem de vivência? Perfeito. Eu acho que a gente vai ter tempo só para mais uma rapidinho. Vamos Tá. responder essa que chegou. Qual a relação da falta de emprego com o suicídio? Você falou um pouquinho, né? Sendo isso, essas questões, as questões financeiras, as perdas, têm relação como causa de depressão, enfim, que pode ocasionar. E aí a pessoa questiona o seguinte, continuando. Como lidar com isso, né? Com esse pensamento diante, de repente, de uma negativa numa eventual entrevista de emprego? Uhum. Ou como conduzir? Uhum. É difícil você lidar com, por exemplo, a negativa de uma entrevista de emprego não sendo tão pessoal quanto deveria ser, né? Então, assim, foi uma negativa na entrevista, por N motivos. Não sei quais são. Mas quando você está numa situação já de desesperança, então eu já perdi o emprego, eu estou numa situação apertada dentro de casa, às vezes é alguém que mantém a família. Então, é uma situação muito difícil, que leva a extremos, né? Então, assim, eu tenho outras pessoas que dependem de mim. É uma mudança é uma mudança socioeconômica muito grande que estou enfrentando. E aí eu lido com a negativa ameaçadora, né? Extinguiu toda qualquer esperança que eu tinha. Perfeito. Então, é algo que leva a um desespero. Então, não é a falta do emprego ou o desemprego que vai levar ao suicídio, mas como que eu estou lidando com isso e que sentimentos me acarretam. Então, é um sentimento de desesperança total? É um sentimento de desespero total? O que que isso significa para mim? Como que eu estou lidando? É uma maneira de tentar separar os sentimentos, entende? Então, teria que Perfeito. procurar ajuda mesmo, nesse caso de falta de emprego, às vezes Perfeito. está financeiramente apertado, e procurar ajuda parece algo assim, caríssimo, né? Inacessível. E não é tão assim, há possibilidades. Perfeito. Muito bom, Priscila. Eu quero encerrar porque gostaria de deixar a live salva para que isso possa chegar até outras pessoas. Eu acho que é assim que a gente consegue cumprir ali a nossa função social e o núcleo se preocupa muito com isso. Eu quero te agradecer imensamente quando nós te convidamos, você aceitou o Corentes, foi muito solícita, então te agradeço aqui. E quero que você deixe, caso alguém tenha alguma dúvida, ou queira fazer alguma pergunta, ou sinta-se à vontade para te propente, né? Ouvindo tudo isso que a gente falou aqui, consegue te encontrar nas suas redes sociais, né? Essa que você está aqui conosco conversando. Quero também pedir para que você deixe seu material. Eu vi um pouco sobre ele, eu achei
muito interessante. Fiquei assim, achei uma maravilha tudo que vocês fizeram. Até vi que é uma coisa que você se dedica já há um tempo, você já vem desde antes e tem muita experiência nisso, atende jovens, atende adultos, atende casais, tem muita experiência na prática da clínica. Eu acho isso muito importante porque é uma outra, né? Então, fica aqui os nossos agradecimentos. Obrigada a vocês também. Eu fiquei muito feliz em ter participado. E como eu coloquei no começo, é sempre bom incentivar essas práticas, né? Porque é importante ver que tem empresas que estão se preocupando com a saúde mental, né? Então, dar essa oportunidade, abrir esse espaço, já é muito bem-vindo. Então, por que não a gente que está aqui do outro lado poder expressar um pouco do que compreende, poder expressar um pouco o que vive, né? Então, obrigada a vocês por esse espaço. Então, de novo, parabéns pela iniciativa. Os contatos na minha rede social têm o meu telefone e meu e-mail, então acaba ficando até mais fácil de conversar comigo. Vou estar disponível para esclarecer qualquer outra dúvida ou poder ajudar quem está precisando, tá bom? Perfeito, perfeito. Priscila, a Laurentes te agradece imensamente, tá? Obrigada. Boa noite. Tchau. Boa noite, pessoal. Obrigada.